Olá pessoal, vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha simples, tá? Uma calculadorazinha é um clássico, né? A calculadora que vai ter dois campos e alguns botões aí para fazer algumas operações. Na verdade, eu vou implementar apenas uma operação, né? Porque além disso a gente também vai interagir com banco de dados, vamos fazer listas, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer apenas uma parte do processo e o resto vocês entendam aí, é só refazer todos os outros passos que vai dar bom, tudo bem? Vamos começar criando um projeto novo, né? E qual é o objetivo desse vídeo, né? O objetivo desse vídeo é fazer você entender como criar botões, como interagir com bancos de dados, como criar listas, essas coisas no Android, tudo bem? Então vamos lá, criando um projeto novo aqui, File, New Project, e aqui a gente vai escolher Empty Views Activity, ou dependendo da sua versão do Android, vai estar lá Empty Activity, tudo bem? Clique em Next, vamos colocar nossa aplicação aqui, Simples App, qualquer coisa assim, tá? Vamos escolher a linguagem Java, que é o que a gente vai usar. A versão aqui do Android eu vou escolher a 34, mas você pode escolher a versão que você quiser melhor. 34 acho que não é legal não, né? Vamos aqui na 27 mesmo, vai. Depois a gente vai ter que mudar algumas coisas ali, mas tudo bem. Dá um Finish, né? E aí ele vai preparar o projeto, vai baixar algumas coisas, dependendo da sua conexão com a internet aí, das suas configurações locais, demora um pouco mais ou demora um pouco menos, tá? Para testar inicialmente, já criamos o nosso aplicativo, né? Só falta ele aparecer aqui na tela, aqui, tá? Deixa eu fechar essas outras janelas aqui, né? Aqui, tá? Já criamos o nosso aplicativo e agora a gente vai testar, né? Fazer a primeira build, a primeira compilação. É só clicar aqui no martelinho, né? Para olhar o que está acontecendo, você dá uma olhada aqui e espera. Esperamos ali que ele compile, que ele faça tudo certo, tá? Enquanto ele vai compilando, se der tudo certo, a gente vai dar uma olhada aqui no código. Esse código ele corresponde à tela inicial, né? E a tela inicial mesmo, assim, o layout dela fica aqui em Layout Activity Main XML, tá? Vocês vão perceber que no meu caso ocorreu algum erro aqui. Ele está falando, atualiza o projeto para dar suporte pelo menos à versão 34 do SDK. Tudo bem. Para fazer isso a gente vem aqui em Gradle Scripts, vem aqui em Build Gradle Module App e aqui a gente muda aqui para 34, tá? Salvou, clica aqui em Sync Now e aí se tudo der certo ele vai compilar certinho, tá? Vamos lá, vamos esperar só um pouquinho. Fechando aqui, voltando para o nosso código original. Ele vai baixar, build successful, deu tudo certo, tá? Beleza, vamos criar a nossa tela, né? Para criar a nossa tela, a gente abre aqui o XML original. Vamos apagar esses controles aqui que vieram de exemplo. Vamos converter essa view aqui, né? Para quê? Para um linear layout. Mas por que linear layout? Porque eu quero, tá? Você pode escolher o tipo de layout que você quiser, você tem essas opções aqui. Nesse linear layout eu vou colocar dois campos de texto, tá? Então eu venho aqui em Common ou mesmo em Text, né? Você pode escolher. Mas eu venho aqui em Common, Text View e vou arrastar dois campos de texto. O primeiro e o segundo, ótimo. Nesse primeiro eu vou renomear ele para txt num1, que vai ser meu primeiro número, dou um Enter, dou outro Enter, renomeei. Coloco esse cara aqui, na verdade não vai ser txt num1, né? Vai ser LBL. Por quê? LBL de label, né? Uma label é alguma coisa que descreve alguma outra coisa, né? Que vai descrever o nosso campo de número 1 e o campo de número 2. Então LBL num1, renomeio. Aqui eu vou colocar número 1 e no outro vou fazer o mesmo tipo de operação, só que com nome diferente, LBL num2. Dou Enter de novo e aqui eu coloco número 2, que é a descrição. Tá um pouco pequeno? Tá. Então a gente seleciona esses dois caras aqui, tá? Vem aqui na lupinha, vou digitar text, né? E venho aqui, eu filtrei aqui, né, o text, e venho aqui em text size. Vamos colocar um valor 48,
Aí fica bem legal, fica um valor interessante. Aí eu acho que ficou um pouco grande demais, inclusive. Vamos diminuir aqui para 34. Ótimo, tá? Então aqui a gente já tem uma coisinha mais bonitinha, né? Coisa e tal. Ótimo. Em Texture Ligament aqui a gente pode colocar Center, né? Para ficar centralizado. Ótimo, olha que bonitinho, tá? Beleza. Só que agora eu quero colocar os campos de texto onde eu vou digitar os textos de fato, tá? E percebam que esse layout aqui, ele é um layout horizontal, ou seja, eu só consigo colocar uma coisa do lado da outra. Mas eu quero colocar uma coisa em cima da outra. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou criar um novo layout. Né? Primeiro, antes de tudo, né? Eu vou converter esse layout para vertical, então eu clico nele e depois clico aqui. Né? Beleza, vai ficar um embaixo do outro, como era esperado. Mas agora eu vou aqui em Layouts e colocar um outro linear layout dentro do meu layout atual. Então vai ficar um layout horizontal dentro do layout vertical. E agora eu arrasto as minhas labels, né? Os campinhos que eu coloquei para dentro desse layout horizontal, olha só. Tudo bem? Ah, mas por que você fez isso? Não ficou a mesma coisa? Não, porque agora eu posso adicionar outras coisas embaixo desses dois números. Então perceba que eu tenho um layout horizontal dentro de um vertical. O que eu vou fazer agora? Eu quero adicionar os meus campos de texto. Então eu vou colocar outro layout horizontal, né, embaixo do meu layout vertical. Né? Se não der nenhuma porcaria aqui, deixa eu ver, deu errado aqui, só um momentinho. Pronto, tá? Vou arrastar esse primeiro layout aqui para cima. Ótimo. Ele está brigando um pouquinho aqui com a gente, mas tudo bem. Vamos botar para cá. Acho que... deu certo. Ótimo. E agora eu vou colocar os meus campos de texto. Só que esses campos de texto não são qualquer campo de texto. É um campo de texto editável. Então, para adicionar esse campo de texto, eu venho aqui em Text e Plain Text. Na verdade, não. Vamos procurar por number. Aqui, ó, number decimal. Tá? Então, vamos colocar aqui embaixo esse primeiro. Aí ele vai aparecer aqui se eu expandir, né? E colocar esse segundo. Ótimo. E é o mesmo tipo de operação. Seleciono ele, né? Vou limpar o filtro aqui. Vou renomear o ID dele. Então, vou colocar txt num1, que vai ser meu primeiro número. Ah, mas por que txt? Porque é um padrão que eu gosto de seguir. Se você tiver outro padrão, pode seguir à vontade, tá? E no segundo, txt num2. Dou Enter, Enter de novo. Pronto, renomeei. Para garantir que o nosso layout fique legal, né, o que eu vou fazer? Primeiro, aqui no primeiro layout, né, onde tem minhas labels, eu venho aqui em Layout Height, em vez de Match Parent, eu vou colocar Wrap Content. O que é o Match Parent? O Match Parent vai falar, ó, a altura, né, no meu layout height, né, que é a altura do meu layout, vai ser igual à altura do meu pai ou da minha mãe, né? Que no caso aqui é esse linear layout vertical. Então eu vou falar, não, eu não quero que você fique da mesma altura da onde você está dentro. Eu quero que você simplesmente envolva o seu conteúdo, que é o Wrap Content. Você vai ver que ele vai diminuir substancialmente, tá? Vou fazer a mesma coisa ali com o campo de texto, tá? Aqui, Wrap Content, pronto. Em tese ficou legal, né? Não sei se ficou legal na verdade. Aqui, Layout Height. Ah, tem que tirar esse Layout Height, por quê? O Layout Weight, né? O que é o Layout Weight? É o tanto que ele vai ocupar da tela, né? Se esse tiver 1 e o outro tiver 1, eles vão compartilhar igualmente, né? Então, mas eu não quero isso. Eu quero só que eles peguem de acordo com o conteúdo deles. Então, eu apago isso, dou Enter. E no outro também eu apago e dou Enter. Agora sim, olha que bonitinho, a gente tem a label e os controles de texto organizados. Ótimo! O que a gente precisa fazer agora? Adicionar os botões, né? Ele está reclamando de alguma coisa aqui, vamos ver. Target size too small, tá? Nada que impeça a compilação, não tem problema. Agora a gente precisa dos botões, né? Que vão fazer a soma, que vão fazer a multiplicação. Eu vou fazer só o da soma, o resto vocês vão saber como fazer. Tá? Vamos aqui em Buttons, vamos pegar um botão e arrastar. Mas antes de arrastar, eu preciso de outro layout linear para organizar meus botões aqui embaixo, né? Então vamos fazer isso. Layout
layout linear horizontal e vamos colocar ele embaixo, né, dos outros layouts. Aqui eu vou colocar os meus botões. Então eu venho aqui em Buttons e vou arrastar os botões aqui para o meu layout. Então eu vou colocar só o da soma, tá? Na verdade eu vou colocar 3, mas no código eu vou implementar só um, tá? Eu vou colocar 3 para ficar mais estético. Vou colocar 4 até, ó. Vou colocar as 4 operações fundamentais aí para vocês curtirem, tá? Mas eu vou implementar só o primeiro, tá? Então aqui em button eu vou colocar btn, né, de botão, btn somar, enter, enter. Vou mudar o caption, né, o texto que ele exibe, né, colocar só sinal de mais, dou enter aqui. No segundo eu vou colocar btn subtrair, estou colocando mais para ficar bonitinho agora, né, poderia colocar só um. Vamos colocar o menos aqui, tá? E no terceiro, btn multi, de multiplicar, renomeio e colocar o sinal de multiplicação. Vou colocar um xizinho aqui, né? E por fim, o btn div, de dividir, tá? E o sinal aqui de divisão, vou colocar a barrinha mesmo, não estou achando o outro símbolo aqui. Tudo bem? Vai ficar assim. Perceba que o layout horizontal ele já organiza de forma igualitária ali todos os espaços, né? Então facilita muito se você quiser fazer esse tipo de layout. Por fim, a gente vai colocar o campo de texto onde os resultados vão, né? Então vamos lá. Vai ser outro layout, né? Só que dessa vez eu quero adicionar um layout diferente. Quero adicionar um layout vertical. Né? Porque eu quero uma label aqui falando dos resultados e os resultados embaixo. Mas espera aí, esse layout já é vertical, então basta eu adicionar os controles que eu quero, tá? Então vamos lá. Eu quero adicionar uma label, né? Então vai ser um text view não editável. Vamos colocar ele aqui e vamos tentar mover todo esse pessoal aqui para cima. Isso, tá? E vamos renomear esse cara. Vai ser LBL resultado, LBL res, tá? E aqui eu vou colocar resultado, como a descrição do texto, né? Beleza. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o campo de texto onde vai ficar o resultado, né? O resultado não precisa ser editável, né? Basta eu ver. Então, eu vou arrastar outro carinha aqui, né? E agora eu vou colocar aqui como txt res, né? Txt res de resultado. Aqui eu vou deixar vazio. Mas não sei se você percebeu, enquanto a gente adicionava, né, ele não está aparecendo aqui. Por quê? Porque perceba que o nosso último linear layout, o layout height aqui está match parent. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele envolva o conteúdo dele. Então a gente coloca wrap content. E agora a nossa label e nosso campo de texto está aparecendo. Vamos aumentar o tamanho deles, né? Então a gente vem aqui na lupinha, seleciona o que a gente quer antes, né? Digita text, aqui a gente vem em text size, vamos colocar 34 por uma label legal. Vamos aqui em text alignment e colocar center para ficar centralizadinho. Selecionar o outro campo, né? Que é onde vai conter os valores do resultado. Text size 34 também, né? Aqui em text alignment, vamos colocar center também, ficar centralizado. E pronto, tá? Nosso layout está pronto, tá? A gente pode fazer outras coisas? Pode fazer outras coisas, mas por enquanto não. Então esse é o nosso layout, tá? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no código principal, né, no main activity, e fazer as ações que vão ser realizadas por cada botão, tá? Então a gente vai abrir aqui o main activity, né? E aqui vocês percebam que tem o onCreate. O onCreate é uma função, é um bloco de código que vai ser executado automaticamente
quando a gente abrir o aplicativo, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma referência ao Activity Main, né, que é o meu layout, ótimo. Vamos criar agora referências aos nossos botões, tá? Então vamos lá. Eu quero o meu botão de soma, né? Então como que eu vou fazer? Então eu vou criar um button, né? Button. Aqui, ó, Android Widget, né? Quando eu dou Enter aqui, ele já importa aqui em cima o button. É importante verificar se o que você está usando está sendo importado, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma referência a cada um desses objetos, né? Então, button, vou chamar de botão soma, que vai ser igual ao quê? Eu vou usar uma função própria já do próprio kit de desenvolvimento do Android, que chama find view by ID, né? E aqui eu vou passar a identificação dele a partir da classe R, que é uma parte do código que é gerada automaticamente pelo Android Studio, tá? Então, se eu for em r.id, eu estou fazendo uma referência a todos os controles que têm identificação na minha aplicação inteirinha, tá? Então, tudo que está dentro do ID são as identificações dos meus botões, dos meus campos de texto, das minhas telas, etc. Tá? Na verdade, nas telas a gente vai na parte de layout. Mas enfim, vamos lá. RID ponto, e agora vai aparecer as nossas identificações que a gente fez lá no nosso Activity Main XML, no nosso layout, né? Então eu quero meu botão soma. Ótimo! Ponto e vírgula aqui no final. Tem uma referência ao meu botão soma. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vincular uma ação a esse botão. E como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Vamos colocar aqui botão soma, set on click listener. Então eu vou vincular uma ação de clique de botão, né? Aqui eu vou escrever evento, mas podia ser banana, pera, o que você quiser. Esse evento é uma variável que vai guardar os dados do evento que aconteceu, no caso do clique. Tá? Vou abrir chave. Esse tipo de expressão que eu estou mostrando para vocês a gente chama de expressão lambda, tá? Poderia ser bem mais complicado, mas isso facilita bastante o que a gente está fazendo. E aqui eu vou fazer o que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero somar dois valores. Mas para somar esses dois valores eu preciso recuperá-los, não preciso? Então, antes de fazer essa soma, eu preciso ter a referência ao meu campo de texto 1 e ao meu campo de texto 2, que vai ser o número 1 e o número 2. Então, antes de fazer o meu evento aqui, eu venho e vou fazer referência a esses campos de texto. Então, aqui vai ser, se eu não me engano, vai ser text view, né? Deixa eu só verificar aqui. Isso. Então, vai ser text view, né? Vou chamar de número 1. E aí, mesma coisa. This find view by ID r.id. O nome do controle que eu quero referenciar. No caso aqui, txt número 1. Né? E vou fazer a mesma coisa com txt número 2. Tá? Copiei essa linha aqui, colei essa linha, vou renomear aqui para 2. E aqui eu vou fazer a referência ao campo de texto número 2 lá no meu layout. Não, perceba, txt número 1, se você for aqui no layout, o nosso campo de texto número 1, ele tem essa identificação. Tudo bem? Aqui, ó, no ID. Beleza. Recuperei os dois números. E agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer a minha soma, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar os valores de cada um e converter primeiramente, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos criar uma string aqui. Essa string vai ser o valor que vai vir do meu campo de texto. Então, sei lá, valor 1 vai ser igual a número 1 ponto getText ponto toString, tá? Esse cara vai retornar uma string, vai retornar como se fosse um texto, né? E vou fazer a mesma coisa para o campo de número 2. Perceba que eu estou recuperando uma string, não um número. A gente vai ter que converter essa string, né, esse texto, para um número depois, tá?
Beleza, agora recuperei o valor 1 e o valor 2. Agora eu tenho que converter esses caras, né? Então eu vou criar outra variável. Vamos criar uma variável aqui float, né? Criar ponto flutuante, número com vírgula, essa coisa toda. Vou chamar de, sei lá, tô sem ideia para variar, para nome de variável, V1, né? Que vai ser o quê? Float value of, no caso, valor 1. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo o string para float, né? Float é uma classe nativa do Java e aí ela tem uma função, um método chamado valueOf que vai converter o que você passar aqui dentro para um valor de ponto flutuante. Vou fazer a mesma coisa para o valor 2. Então aqui V2, valor 2, tá? E finalmente vou ter o resultado, né? Então vou criar outra variável float resultado, que vai ser igual a V1 mais V2. Tá? Daria fazer um código mais resumido? Daria, mas dificultaria o entendimento. Tá? Beleza, já tenho o resultado da minha soma. Agora eu tenho que colocar ela onde? Nos meus resultados. Mas para colocar a soma no meu resultado, eu preciso de uma referência a ele. Então é o mesmo problema que a gente caiu anteriormente, né? Então aqui a gente vem text view resultado igual a this find view by id r.id.txt res, que era a identificação do nosso resultado, tá? E agora finalmente, tendo a referência a esse campo de texto, a gente vai colocar aqui, ó, resultado ponto setText res to string. Que aí eu estou convertendo de volta o float para string, senão dá erro, tá? Tem que fazer assim. E é isso, tá? Para fazer uma soma é isso. Mas e para fazer a multiplicação? Você copia e cola esse código, basicamente, né? Só que para outro botão, né? Não vai ser para o btn soma. Você vai ter que pegar a referência de outro botão aqui, né? O btn multiplicar, o btn div, e aí vai. E aí você vai modificar apenas aqui a operação que você quer, para multiplicar, para dividir, para subtrair, etc. Tudo bem? Beleza. Nossa parte de soma tá feita. Vamos ver se ela funciona, né? Então vamos compilar, clicando aqui no martelinho. E a gente clica aqui na aba build, ver se dá tudo certo. Ó, deu certo. E agora vamos rodar. Né? Você pode rodar no seu celular, se você conectar ele no computador, ou pode rodar no emulador aqui que eu já tenho pronto, preparado. Vou clicar em Run App, vou aqui em Running Devices, vai aparecer o meu aplicativo, tá? Vou até aumentar ele aqui para vocês verem melhor. E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos colocar aqui 12 mais 15. Né? Tem que dar 27, eu acho, né? 27. Pronto. Resultado 27 está funcionando, beleza? Legal. E agora, o que a gente faz? Bom, a primeira parte da interação com os botões está pronta, né? O que a gente tem que fazer agora? Vamos colocar cada um desses resultados numa lista, tá? Para que a gente tenha um histórico das contas que foram feitas ou dos resultados, né? Então, como que a gente cria uma lista? Bom, primeiramente, a gente vai ter que criar um item de layout, né, um mini layout que vai formatar a nossa lista. Né? Então, a gente vem aqui no layout, né, e vamos criar um novo item de layout. Então, dá um botão direito, New, Layout Resource File. Tá? E aqui, vamos chamar esse layout de linha, porque vai ser a linha da nossa lista. Né? É uma forma de formatar a nossa lista, é só isso, pessoal. É uma forma de exibir graficamente a nossa lista. A gente vai dar um OK, tá? E aí vai aparecer uma telinha como qualquer outra. No entanto, esse layout aqui vai ser a nossa lista, tá? Então vamos lá. Como é que eu quero a minha lista? Bom, eu quero uma lista que tenha um campo de texto. Então eu vou formatar de acordo. Aqui no meu constraint layout,
aqui em Layout Height eu vou dar um Wrap Content, para ele ficar do tamanho das coisas que tem dentro dele, tá? E aí dentro dele eu vou colocar o meu campo de texto, tá? Esse campo de texto eu vou alinhar ele 5 pontos à esquerda, vou alinhar ele outros 5 pontos à direita. Perceba que ele ficou aqui centralizado, né? E vou alinhar ele 5 pontos acima e 5 pontos abaixo. Mas por que você está fazendo 5 pontos em tudo? Porque eu quero, tá? É uma preferência. Só estou alinhando aqui de acordo com Constraint Layout, que é outro tipo de layout que a gente tem, tá? Que mais? Eu quero que o tamanho dele, né, o layout width, seja todo o tamanho disponível no meu layout. Então vou colocar aqui 0dp match constraint, tá? Perceba agora que aqui ele ficou centralizadinho, tá? Então, ó, o meu layout todo tá do tamanho basicamente da caixa de texto, mais a margenzinha que eu determinei aqui, né? Nos meus constraint widgets, né? Nessa parte aqui do meu layout. Vou deixar vou deixar alinhado à esquerda mesmo, tá? E vou tirar esse texto aqui e vou modificar o ID, né, do meu campo aqui, né, para ser, sei lá, txt item de conta, sei lá, cada conta vai ser um item, né? Então esse cara vai ser um item da minha conta, né? Se eu tiver 10 itens na minha lista, vai ser 10 itens multiplicados aqui, né? Só para mostrar para vocês, depois de forma visual, eu vou colocar mais um item aqui que vai ser um botão. Mas esse botão não vai ter exatamente função nenhuma, tá? Depois você pode colocar uma função nele, mas não necessariamente ele vai ter uma função aqui. A ideia é só mostrar como uma lista funciona, tá? Esse botão, ele vai ter, vamos dizer... Vamos primeiro fazer com que esse campo de texto ele se alinhe ao botão, puxando esses pontos aqui, tá? Vamos colocar uma margem de 5 para ele ficar afastadinho. Aqui no botão vou colocar, sei lá, 3 pontinhos. Só para mostrar, tá? Aqui a identificação, colocar btn fazer qualquer coisa, só para mostrar para vocês, tá? No campo de texto tá txt item da conta e eu vou aumentar o tamanho do campo de texto aqui, né, para ficar um pouco mais visível, né? Então eu venho aqui em text size, colocar 24, acho que tá bom, né? Quem sabe um pouquinho maior, 34? Não, ficou grande demais, vamos colocar 24, tá? Esqueci de desligar um aparelho aqui que deve estar fazendo barulho para vocês, mas vamos lá. Agora sim, tá mais silêncio, né? Beleza, esse é um item da minha lista, né? Qual que é a ideia? A ideia é que cada vez que eu faço uma conta, um item seja adicionado numa lista, tá? E essa lista ela seja representada por um item desse. Então vai ficar a minha conta aqui e um botãozinho do lado, tá? Você pode fazer o layout do jeito que você quiser, tá? Só não esquece de aqui no layout, né? Você deixar aqui o layout height como wrap content, porque esse vai ser o tamanho da linha da sua lista. Tudo bem? Legal. Salvamos a nossa linha e agora a gente vai voltar no nosso layout e vai adicionar o quê? A gente vai adicionar um widget que vai conter o nosso... Como que chama? A nossa lista, nossos itens da lista, né? Então a gente vai vir aqui na lupinha e vai procurar por list, tá? E esse cara aqui, o list view. Tá? Então a gente vai pegar, arrastar ele aqui para baixo, né? Perceba que quando eu arrasto já aparece um exemplo de lista aqui. Dependendo da versão do Android pode aparecer ou não, tá tudo bem, tá? Vamos renomear esse cara, colocar como lst contas. Pode ser qualquer outro nome, tá? E olha que interessante, eu quero visualizar essa lista aqui, né, com o item que eu criei, né, com o layout de item que eu criei. Como é que eu faço, né? Então você vai clicar na lista e vai vir aqui na lupinha e vai digitar item.
tá? Vai aparecer essa propriedade chamada list item. Você vai clicar nesse símbolo aqui e vai escolher a linha que você acabou de fazer e dar um OK. Olha que legal, ele já mostra um preview de como, uma pré-visualização de como seria a lista usando o layout que você criou, tá? Beleza, o nosso layout está pronto. O nosso botão soma está funcionando. E agora o que falta? Falta a gente vincular a lista que a gente vai fazer a esse layout, tá? Ah, mas que lista que você está fazendo? Que você está falando? Ainda nenhuma. A gente vai fazer uma lista, tá? A gente vai fazer uma lista de forma programática e a gente vai vincular essa lista a esse widget, né? A esse controle aqui, a esse objeto, para que ele mostre de forma gráfica esses valores, tá? Bom, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que criar um local onde esses itens de lista vão ser colocados, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma classe, né, que vai ser global e que toda a parte do meu aplicativo vai acessar ela, né? A gente chama isso de classe com propriedades estáticas, né? Vamos fazer isso agora. Então a gente vem aqui na parte do código, botão direito, New, Java Class, e vamos chamar essa classe de informações. Criamos a classe e dentro dela a gente vai criar uma propriedade pública e estática, né? Vai ficar assim, ó, public static. No caso, vai ser um array list, porque eu quero uma lista de valores. Que tipo de lista de valores que eu quero? Eu quero uma string, né? Quero uma lista de palavras, né? E o nome disso vai ser, sei lá, lista de contas. Lista das contas que a gente fez, né? Coisa e tal. Ah, mas por que esse static? Porque é o seguinte, pessoal, geralmente para acessar uma informação em orientação a objeto, o que você precisa fazer, né? Você precisa criar uma variável, né, do tipo da classe que você está criando, né? Então seria informações, sei lá, a variável A, né, igual a new informações, aí você vai instanciar, e aí a partir dessa instância, né, que está na variável A, você vai conseguir acessar a propriedade ali, ou o método, né, a coisa que você declarou ali e que é pública dentro da sua classe, né? No caso, tem um método add para eu adicionar qualquer palavra aqui dentro, tá? Mas quando quando a propriedade dentro da classe ela é estática, eu não preciso fazer nada disso. É mais fácil, porque eu acesso diretamente a classe. Então aqui eu vou colocar informações, ponto, lista de contas. E aí eu posso acessar qualquer método desse objeto, né? No caso o add para eu adicionar um item na minha lista, tá? Fica bem mais fácil e funciona como um repositório de informações centralizado do meu projeto. Tudo bem? Existem algumas pessoas que não recomendam fazer isso, né? Mas depende aí da sua necessidade, depende do que você vai querer fazer, né? Porque querendo ou não, aqui a gente está criando uma variável global que na mão de pessoas erradas pode causar uma confusão bem grande, tá? Mas no nosso caso aqui está tudo bem. Então a gente criou uma classe que tem uma única propriedade chamada lista de contas que vai servir como uma variável global para o meu projeto inteiro, tá? Salvando esse cara, agora a gente vai voltar lá no código que a gente criou a conta. E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai criar uma nova variável aqui embaixo do V1 e V2 que a gente vai chamar de resultado ou de str resultado. Então, string str resultado, que é o resultado no formato de string, né? Porque aqui o resultado está no formato de número. E aí a gente vai pegar esse cara, vir aqui, né? Pegar o rest_string e igualar o str resultado a rest_string. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque agora eu preciso de uma variável que vai conter o quê? Vai conter o resultado para que eu possa alimentar o setText aqui, né, para colocar o valor para mostrar para o meu usuário ou para a minha usuária, e também para alimentar a minha lista de informações. Então aqui eu venho a classe informações que já está disponível, ponto lista de contas, ponto add, e aí eu coloco o que eu quero adicionar, que no caso aqui é o str resultado. Ou seja, eu estou adicionando o resultado da minha conta na minha lista de contas.
Ah, isso vai atualizar automaticamente o nosso layout aqui? Não, ainda não. A gente precisa criar um adaptador para essa lista aqui. O que é um adaptador? É um cara que vai ler os valores desse cara e vai converter esses valores nesse formatinho de layout aqui, item por item, tá? Mas, feito isso, vamos ver aqui, vamos compilar, ver se está tudo certo. Né? Vamos aqui em Build, deu certo. Vamos rodar aqui só para desencargo de consciência, né? Para ver se está tudo funcionando certinho. Aqui, Running Devices. Opa, deu um errinho aqui, não achou o emulador, mas agora achou, tá? Então, funcionando por enquanto, né? Posso testar aqui, coisa e tal, clicar no mais, deu problema aqui. O problema, pessoal, é que, sim, eu estou pedindo para guardar o meu resultado aqui na lista de contas, mas esse lista de contas, ele precisa ser inicializado. Então, antes de fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar a minha lista de contas, tá? Então, eu venho aqui no início, né, onde eu estou lendo meus botões, coisa e tal, e vou fazer o seguinte. Vou colocar informações. É um erro muito comum esquecer de distanciar algum objeto, tá? Ponto, lista de contas igual a new array list. Pronto. Feito isso, não vai dar, ou pelo menos não deveria dar erro novamente. A gente vai mandar rodar isso aqui de novo. Opa. Vamos minimizar isso daqui. Valor, somou, deu certo, tá? Ele adicionou na nossa lista, né? Na nossa lista de contas o valor de 3.555. Ah, mas eu não vi nada. Calma, a gente vai fazer com que a nossa interface gráfica responda a esse evento, tá? Mas o importante agora é que o código rode sem dar nenhum problema. Ótimo. Agora a gente precisa criar um adaptador, né? Como é que a gente vai fazer esse adaptador? A gente vai criar uma nova classe, né? Então vamos lá, botão direito aqui, New Java Class. E o nome dessa classe vamos chamar de adaptador mesmo, tá? Adaptador. Essa classe, pessoal, ela vai estender uma outra classe que chama Array Adapter, tá? Que vai servir para adaptar, ou seja, converter o valor armazenado na nossa lista para aquele formato de layout que a gente deseja, tá? No caso aqui, eu vou adaptar o quê? O valor de string, né? Que eu tô lá na minha lista é uma lista de string, né? Aqui, ó, se você olhar na lista de contas, é uma lista de strings, né? Uma lista de textos, né? Então, o nosso adaptador ele vai adaptar o quê? Uma string. Tá? Uma lista de valores. Muito bem. E o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo aqui o construtor da classe. Então, a gente vai criar aqui, é só dar um botão direito aqui. Né? Na verdade, nem dar um botão direito, vem aqui na lampadazinha, Create Constructor, né? Ele vai criar, é só aceitar a primeira opção. Pronto. O nosso construtor da classe está feito. Mas, vamos ter que alterar ele. Por quê? Eu preciso passar para o meu construtor não só os valores aqui que por padrão ele recebe, tá? Mas como também algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, a minha lista que eu quero exibir, né? Então, aqui no contexto eu vou manter e nesse int resource aqui eu vou substituir ele por outra coisa, tá? Então, eu vou apagar esse cara. E vamos colocar aqui, o que o meu adaptador ele vai receber? Ele vai receber o que ele quer adaptar, ou seja, a minha lista, que nada mais é do que um array list de strings, né? Então ele vai receber uma lista de strings, que eu vou chamar de lista mesmo, tá? Lista mesmo, né? E aí, no construtor da superclasse, né, que é a classe a qual eu estou estendendo, né, a superclasse, no caso da minha classe adaptador, é o Array Adapter, o que eu vou passar? Bom, esse resource pode ser 0, tá? Porque eu já estou definindo o meu recurso que eu quero exibir. E eu vou passar o que eu quero exibir? Eu quero exibir minha lista, tá?
Então o método construtor vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Beleza, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso implementar um método chamado getView. O método getView, ele vai ser chamado automaticamente, não é a gente que chama, tá? Ele vai ser chamado automaticamente por esse objeto aqui, pelo lstcontas, para quê? Para que ele possa montar cada um dos itens dele. O método getView, ele vai servir para montar esses layouts para que sejam exibidos na nossa lista, tá? Então vamos lá, vamos no nosso adaptador e vamos criar o método getView. Então vai ser public view, porque ele vai retornar uma visualização, uma view, né? No Android tudo é view, botão, layouts, tudo é view, né? getView, tá? E aí, o que essa função ela tem que receber necessariamente? Ó, ele está pedindo para importar a classe aqui, não esqueçam, tá? Pronto, importei a classe. Beleza, o que ele vai receber? Ele vai receber automaticamente lá do nosso objeto lstcontas lá, né? Aqui, ó, do nosso layout aqui, né? É esse cara que vai chamar esse getView, a gente não faz isso, tá? Ele vai receber a posição que ele quer exibir, qual o item que ele quer exibir. Ele vai fornecer uma variável para a gente deixar pré-carregado o layout, né, uma view. E ele vai fornecer para a gente também uma view group, né, que é um agrupamento ali que eu vou chamar de py, porque é onde ficam as listas, coisa e tal, tá? Onde ficam os itens da lista, né? Essa pré-carregada, que a gente está chamando aqui, é uma variável que vai agilizar o processamento da geração de listas. Por quê? Cada vez que a gente vai criar um novo layout no Android, que a gente vai executar, ele precisa ser descompactado do armazenamento. Isso leva tempo. Então essa variável serve para quê? Para servir como uma reserva ali, para não precisar carregar isso do armazenamento novamente. Né? Então eu carreguei uma vez, guardo essa variável, não preciso carregar de novo, né? Isso agiliza o processamento e deixa o programa mais responsivo, mais rápido, ok? Legal. Então agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer já que o meu adaptador sabe qual a lista que eu estou adaptando, né? Que foi definida aqui, eu preciso recuperar o item dessa lista para eu mostrar. Como é que eu vou fazer isso? Definindo uma string aqui, que eu vou chamar de expressão, tá? E essa expressão vai ter a conta que eu quero exibir, né? Vou chamar nem de expressão, vou chamar de valor, né? E como que eu recupero esse item? Usando o método getItem. Então, diz getItem. E aí eu forneço a posição que eu quero. O que vai acontecer? Esse getItem vai lá na minha lista e vai recuperar o item que eu quero mostrar e vai recuperar o valor dele, tá? Beleza. E agora? Agora eu preciso verificar se o meu layout já está carregado. Então, vou fazer um if aqui. If pré-carregada igual a null. Então, não está carregado. Se a minha lista se o meu layout, né, de lista, meu layout de item de lista não está pré-carregado, eu vou carregar. Então, pré-carregada é igual a layout inflator, que é uma classe própria aqui, from. Aí aqui eu preciso passar o contexto, né, da onde ele vai carregar esse layout. Aí eu passo aqui o método getContext, tá, que vem próprio, já vem pronto pra gente. E a partir desse contexto, né, eu vou usar o método inflate para o quê? Para inflar o meu layout, né? Lembra que eu falei que tem que descompactar, né? O inflate faz isso, tá? Então r.layout, eu quero carregar um layout. Ponto linha, eu quero carregar a minha linha. Então eu estou carregando a minha linha, o layout da minha linha, para poder popular a minha lista, né? A lista que está aqui, tudo bem? Legal, carreguei o meu layout e agora eu posso seguir em frente. No próximo loop ele não vai precisar mais fazer isso aqui porque o layout já vai estar pré-carregado. Agora eu vou criar uma referência ao campo de texto que está nesse layout da linha, então TextView. Chamar de txt mesmo, igual a igual a pré-carregada, ponto, find view by id, perceba que eu estou carregando ali a partir do meu layout que já está pré-carregado, r.id, ponto, no caso aqui, qual o nome do campo de texto da nossa linha, txt item conta. Pronto, agora eu já tenho uma referência a esse campo de texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um valor dentro dele. txt setText
E agora eu vou colocar o valor que eu carreguei. Tudo bem? E por fim, eu tenho que retornar essa view, né, para o meu list, né, para o meu LST contas, para que ele possa renderizar isso na nossa telinha. Então, return, no caso aqui, a pré-carregada. Pronto, é isso o adaptador, tá? Então, ele pega o valor, depois pré-carrega o layout, se não tiver carregado, coloca um valor dentro desse layout, um ou mais, aqui o exemplo é 1, mas pode ter mais, e retorna aquela view. Cada vez que ele vai fazer isso, ele vai criando uma linha na nossa lista. E aí o LST contas pergunta, né? Ah, me dá o item 1. Ele gera e retorna. Me dá o item 2, me dá o item 3, até que não hajam mais itens. Ok? Feito isso, né, agora que a gente já terminou essa parte, o que a gente tem que fazer? Bom, ele está dando um probleminha aqui que ele está reclamando. Deixa eu ver do que ele está reclamando aqui. Então ele está reclamando aqui, porque eu esqueci uma parte aqui da nossa linha aqui, né? Eu tenho que fornecer não só o layout que eu quero exibir, mas também quem é o pai dele, né? E por fim, colocar esse false aqui, porque eu não quero vincular ele diretamente ao pai, mas sim eu quero saber, eu quero que ele saiba quem é o pai dele para que esse layout aqui fique bonitinho, fique organizado, tá? Beleza, agora sim, sumiu o erro, o nosso adaptador está pronto. Qual o próximo passo? É criar uma instância desse adaptador, né? Porque isso aqui não é uma classe que tem métodos nem propriedades estáticas, como é o nosso informações, na informação tem coisa estática aqui, né? Então, para usar esse cara, eu preciso instanciar ele e depois vincular ele à nossa lista, tá? Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui na atividade principal, tá? E vamos colocar isso logo depois aqui do botão soma, né? Vamos colocar nessa parte aqui. Nessa parte, pessoal, agora a gente vai criar uma instância do adaptador, né? Então vamos criar aqui adaptador. Vamos chamar de A mesmo, ou adapt, ou enfim. Pode ser o mesmo nome, tá? Uma variável pode ter o mesmo nome da classe, ali não tem problema nenhum. Adaptador igual a new adaptador. E vamos passar o que esse método construtor está pedindo, né? Qual o contexto desse adaptador? O contexto é a minha atividade principal, né? Onde a minha lista está. Então, vou passar this, que é que aponta para a minha atividade principal aqui, né? Depois, o que eu preciso passar? Eu preciso passar a lista que eu quero exibir, né? Então, informações, lista de contas, que é o que eu quero exibir, né? E por fim, deixa eu ver se esse é o método construtor, é só isso que ele pede. Ele vai pedir a visão, aqui ele vai pedir o contexto e a lista, é só isso que ele pede, né? Criamos o nosso adaptador. Agora a gente precisa vincular esse adaptador com a nossa lista de contas, né? Com o nosso LST, com esse cara aqui, ó, com LST contas. Para isso, eu preciso recuperar uma referência para ele antes. Então, novamente aqui, o que a gente vai fazer? Recuperar uma list view, né? Vamos chamar de lista, vamos chamar de, sei lá, visualização da lista, pode ser, né? E usar o mesmo esquema, diz find view by ID, e aqui passar r.id.lst contas. Agora temos uma referência à nossa lista, tá? Criado o adaptador, agora a gente vai vincular esse adaptador à nossa lista. De que forma? Visualização da lista, .set adapter, vou setar um adaptador, vou dar um adaptador para minha lista, adaptador, tá? E tá feito, tá? Agora, a partir de agora, quando eu adicionar alguma coisa na minha lista, o meu adaptador vai entrar em ação e vai popular a minha lista com os valores que eu estou exibindo aqui. Vamos testar? Vamos rodar aqui. Ótimo, está aparecendo a nossa calculadora aqui. Vamos até aumentar um pouquinho. Colocar um valor, colocar outro valor e adicionar. Perceba que o resultado apareceu, mas
cadê a nossa lista? Né? Tá faltando um negocinho para que a nossa lista seja exibida, tá? E que negocinho é esse? Vamos lá. Aqui na parte do botão de soma, você vai fazer o seguinte, você vai chamar o nosso adaptador e vai colocar o Notify Data Set Changed, tá? O que esse negócio vai fazer? Vai notificar a interface gráfica que a informação mudou, né? E toda vez que a informação mudar, a interface gráfica tem que ser atualizada. E aí a nossa lista vai aparecer automaticamente. Vamos tentar de novo agora. Manda rodar. Ok. Aplicativo rodou. Vamos colocar os valores que a gente quer fazer aqui. Clicar em soma. E agora a nossa lista está aqui funcionando bonitinha. Olha que legal. Ó, posso adicionar quantos itens eu quiser. Botar outras somas. Botar outros valores. Que a nossa lista vai sendo preenchida de acordo com as contas que a gente vai fazendo. Tudo bem? É isso aí. Dessa parte aí de lista, de botão, esse é o básico, gente, para funcionar, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como gravar esses valores numa base de dados, tá? E aí, para isso, vai ter uma série de procedimentos que a gente vai fazer para que esse esquema de banco de dados funcione. Então vamos lá, vamos começar a mexer com bancos de dados, tá? Essa parte vai ser um pouquinho mais complicada, sim, porque ela envolve não só a programação aqui no nosso ambiente, mas também envolve a criação de serviços e contas num ambiente externo, que no caso aí é o servidor de banco de dados Firebase do Google, ok? Bom, para começar, vamos aqui em Tools, Firebase, tá? Isso vai abrir um menu lateral e aí você vai procurar aqui, ó, por aqui Cloud Firestore, tá? Aqui, ó, Store Async NoSQL é um banco de dados NoSQL, ou seja, não é um banco de dados relacional, tá? No qual a gente armazena documentos, tá? Então você vai clicar aqui e no caso aqui eu vou clicar em Get Started with Cloud Firestore Java, tá? Porque a gente está fazendo para Java. Após isso, vai aparecer essa telinha. Nessa tela, você vai clicar em Connect to Firebase. Vai abrir aqui o navegador. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você uma conta do Google, tá? E uma vez ali, você conectado na conta do Google, ele vai chegar nessa telinha para você, se você tiver já alguns projetos, tá? Se você não tiver nenhum projeto, você vai clicar aqui em Adicionar Projeto. Tá? No caso aqui já aparece o nome do projeto que a gente quer criar, é só clicar em continuar. A gente não vai ler nada disso e vai aceitar, porque não importa pra gente. Ok? Vamos escolher uma conta do Google Analytics, que geralmente é só uma, tá? E vamos criar o projeto. E aí ele vai demorar um pouquinho aqui, né? Vai fazer as coisas que tem que fazer. Vai provisionar, né, como eles dizem, os recursos, guardar espaço de armazenamento, coisa e tal. Não se preocupem que você não precisa pagar nada assim para fazer os testes, para desenvolver, a não ser que seu aplicativo cresça bastante, aí tudo bem, você vai precisar pagar. E aí, depois do projeto criado, é só a gente clicar em continuar. Vai aparecer essa tela, ele vai tentar se conectar com o seu ambiente de programação para informar que essa conexão foi feita com sucesso. Isso demora um certo tempo. E aí, você clica em conectar e pronto. O seu projeto já está conectado com o Firebase. Vai aparecer aqui Connected. Se não aparecer de primeira, às vezes demora um pouquinho, tá? Mas isso é normal. Bom, feito isso, conectado o nosso projeto com o Firebase, a gente precisa fazer o quê? Adicionar as bibliotecas necessárias a essa comunicação. Para fazer isso é só clicar aqui em add Cloud Firestore SDK to your app. Tá? E aí vai aparecer essa telinha, você aceita as mudanças. E aí ele vai fazer todo um download de bibliotecas, né? Vai baixar as bibliotecas e vai recompilar o seu projeto. Tá? No meu caso aqui foi rápido, porque eu já tinha feito isso antes, então é bem mais rápido. Ok? Feito isso, em tese tem que aparecer aqui os dois verdinhos
e tá tudo certo. Você pode minimizar essa janela. Ah, mas como é que eu sei que fez certo? Você vai vir aqui, né, no projeto, no Android, e vai clicar em Project. E aí o que vai acontecer? Ele tem que ter criado para você, aqui dentro de app, se eu não me engano, esse arquivo aqui, ó, googleservices.json, que vai ter a identificação do seu banco de dados, né, no caso da sua base de dados que você criou lá. Eu não vou abrir aqui porque vai exibir dados pessoais e não é a ideia, né? Voltando aqui para Android, né? Agora a gente vai fazer uma classe de conexão com o banco de dados. Ah, mas precisa fazer necessariamente uma classe? Não, mas fica mais bonito, fica mais organizado, né? Porque aí todos os meus métodos de entrada e saída de dados ficam em um único lugar, facilita bastante essa informação, essa forma de programar. Porém, antes, a gente tem que criar uma base de dados lá no Firebase, tá? Porque a gente criou o projeto, mas a gente não criou a base de dados. Então, vamos voltar lá para o navegador. Vamos aqui em Firebase. Procura no Google aí Firebase. Aí você vai entrar aqui. Talvez ele peça o login e senha, não tem problema. Depois que você deu o login e senha, você vem aqui, ó, ir para console. E aí você vai ter os seus projetos aqui. No caso, eu vou entrar no projeto que eu fiz agora. Tá? Ele demora um pouquinho para carregar. Agora que carregou, a gente vem aqui em criação e vamos aqui em Firestore Database. Nessa telinha aqui, a gente vai poder criar o nosso banco de dados na nossa base de dados, né? Então, clica aqui em criar banco de dados. Aí demora um pouquinho para carregar. O nome do nosso banco de dados aqui, né? A gente vai definir depois dessa telinha. Primeiro vamos definir qual servidor que a gente quer. No caso aqui, eu quero o servidor da América do Sul. Tem algum servidor na América do Sul? Aqui, ó. South America, São Paulo. Ok. Avançar. Vamos colocar no modo de teste, tá? Que aí ele vai permitir que a gente faça várias coisas aqui sem maiores burocracias, mas depois você tem que ir para o modo de produção ali, mudar algumas configurações, mas aí você lê a documentação do Firebase, tá? Mas vamos para o modo de teste. Ativar. Aí ele vai já garantir alguns recursos para você, totalmente gratuito, né? Pelo menos inicialmente. Lembrando que o Firebase, pessoal, ele é um banco de dados proprietário, tá? Ele não é código aberto, então aí você fica meio preso numa empresa só, mas para começar pode ser, tá? Criada a base de dados, a gente vai criar uma coleção, tá? E dar um nome para essa coleção, vamos chamar de contas, que vai armazenar nossas continhas matemáticas, tá? Aqui a gente clica em próximo e tem que inserir um documento inicial para ele meio que saber como é que é o formato dos seus dados. Então vamos clicar aqui em código automático para ele gerar um código automático e o campo vai ser, vou colocar como expressão, né, da conta ou valor, né? Vamos colocar como valor, né? Isso aqui é o nome de um campo como se fosse o campo de uma tabela. Vai ser do tipo string, eu vou colocar, sei lá, 250, né? E que mais? Eu poderia colocar mais campos, mas nesse caso só tem um campo mesmo. Posso clicar em salvar. Beleza, então a gente já tem uma coleção que a gente vai referenciar, então tem que guardar esse nome. E essa coleção tem um item aqui, cujo campo valor vale 250. Ótimo. Voltando lá para o Android, né, para o nosso ambiente de programação. Agora a gente vai programar uma classe que vai inserir e remover e atualizar dados dessa base de dados. Então vamos criar a nossa classe agora que vai ser responsável por fazer tudo isso, né? Para criar a classe, botão direito aqui na parte do nosso código, New Java Class, e o nome da classe vamos chamar de banco de dados. Criamos a classe e agora o que a gente vai fazer? Bom, essa classe ela vai ter um método construtor,
né? Então vamos criar esse método construtor aqui. Ele tem que ser público, né? Ok, o método construtor público. E aí, dentro dele, a gente vai inicializar uma série de propriedades aí, criar uma série não, mas criar um objeto aí de conexão com o banco de dados, né? Mas antes a gente precisa criar alguma coisa que carregue, que tenha, que guarde essa conexão, né? Então vamos criar uma propriedade aqui privada, do tipo que vai ser final. O tipo dela vai ser Firebase Firestore, tá? E o nome dela vai ser BD de banco de dados, tá? Ah, por que está final aqui? Porque eu não quero que essa conexão seja mudada depois. Então é como se eu estivesse criando uma constante que depois, uma variável que depois de que seus valores foram setados, ela não pode ser mais modificada. Tudo bem? Algum errinho aqui? Tudo bem? Está pedindo para adicionar o parâmetro de construção. A gente vai fazer isso depois, tá? Vamos lá, que já carregou, ótimo. E aqui dentro do método construtor a gente vai inicializar tudo isso. Então dis.bd igual a Firebase Firestore.getInstance. Tá? Sumiu o erro, já criamos o objeto. Perceba que a gente não criou o objeto com a palavra-chave new, mas que a gente usou um design pattern, né? Um padrão de projetos chamado factory, né? Ou fabricante, que vai fabricar o objeto para a gente. Mas isso é só um detalhe, né? E agora a gente vai criar um objeto que vai carregar as configurações lá do nosso arquivo JSON lá do Google, né? Que foi criado ali quando a gente se conectou com a base de dados, para carregar esses dados na base de dados. Para carregar esses dados no nosso programa, para que ele possa se comunicar com essa base de dados. Então vamos lá. Firebase Firestore Settings.builder. Aqui eu vou chamar de, sei lá, carregador, né? New Firebase Firestore Settings Builder. E para esse cara aqui eu preciso passar db get bd, né? Get Firestore Settings e basicamente isso daí. Agora, setado isso, eu preciso criar essas configurações, né? Então, Firebase Firestore Settings. Eu não vou colocar settings, não vou colocar configurações, né? Que vai ser a configuração do banco ali. Configuração igual a carregador.build. Ok? Mas como que você ficou sabendo disso? Olhando a documentação, tá? É importante a gente sempre ter a documentação pra gente, que a gente não vai lembrar de tudo, isso é normal, tá? E agora, finalmente, vamos conectar no banco de dados, né? Vamos carregar essas configurações de fato. Então, set Firestore Settings, configuração. Pronto. No método construtor dessa classe, basta isso para que seu banco seja capaz de se comunicar com o servidor. Agora, para cada operação que a gente for criar no nosso programa, cada coisa que for interagir com o banco de dados no nosso programa, a gente vai criar um novo método, tá? Então vamos criar um método novo aqui que vai salvar, que vai gravar os dados da calculadora no servidor. Então eu vou chamar o método de salvar conta, né? Vamos lá. Public void, porque não vai retornar valor nenhum. Salvar conta. E aí, que conta que eu vou salvar? Bom, eu vou salvar a conta que tiver numa string. Isso aí vai ser uma função cujo parâmetro vai ser uma string, tá? E só isso, né? Não tem muito o que dizer aqui, não. E agora é só a gente interagir com esses negócios aqui. Como que a gente vai fazer isso? bd.collection. Lembra da coleção que a gente criou? Né, a coleção contas, a gente vai conectar, a gente vai usar essa coleção para inserir valores nela. Então, collection contas
E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Olha que legal. Eu vou adicionar uma conta nova na minha lista. Tá? Só que para adicionar essa conta, essa nova conta, essa expressão, né, da minha conta, o valor, o resultado, né, nessa coleção, percebam que tem um campo aqui chamado valor. E em nenhum momento aqui eu estou especificando esse valor. Então, antes de adicionar, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, eu preciso criar uma estrutura de dados que bata com a minha coleção, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, vamos criar essa estrutura de dados. De que forma? Eu vou usar a classe map. Tá? O que o map faz? Ele mapeia uma string ou um valor no outro. Né? Vocês vão entender quando a gente criar. Então, ó, eu vou mapear uma string, que vai ser o nome do meu campo, em outra string, que vai ser o valor do meu campo. Né? E aí eu vou chamar de... vai ser o meu registro. Né? Vai ser o dado, vai ser a informação que eu estou inserindo no meu banco de dados. Vou instanciar esse cara. Beleza. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vou botar um S aqui no meio, né, que estava não, estava certo. Registro. E agora registro ponto put. Agora eu vou vincular o nome do campo ao valor que eu quero. Qual o nome do meu campo mesmo? O nome do meu campo é valor. E qual o valor que eu quero inserir mesmo? A conta, né? Que eu passei ali como parâmetro da minha função. Pronto. Agora eu tenho um objeto que eu posso inserir no meu banco de dados. E agora eu vou pegar esse registro. Deixa eu adicionar algumas linhas para ficar mais centralizado o código aqui. E vou adicionar nesse cara. Tá? Só essa linha, pessoal, seria suficiente para adicionar no banco de dados. Tá? Mas a gente pode tratar alguns eventos que essa linha pode gerar. Então a gente pode até mostrar alguma coisa, né, coisa e tal, caso ocorra um erro, né? Por exemplo, eu posso colocar add on success listener, né? Eu vou adicionar um escutador, uma coisa que vai reagir ao evento caso eu consiga inserir com sucesso, né, os dados dentro do meu banco de dados. E aí eu posso criar uma notificação, alguma coisa assim, aqui dentro, tá? Como não é o caso, eu vou deixar sem mesmo, tá? Se no final aqui do vídeo eu vou indicar um repositório que tem todos essa classe um pouco mais complexa e vocês podem aproveitar o código aí se vocês acharem melhor. Aqui é para a gente ficar no básico mesmo, para que não fique muito complicado para quem está começando. Beleza, então a gente já tem o salvar conta, já tem que gera um objeto aqui, ele manda esse objeto para a coleção contas e, se tudo der certo, vai estar salvando. Vamos testar isso daí. Como que a gente vai testar? A gente vai aqui na classe MainActivity e vamos criar uma instância da classe banco de dados. Tá? Então vamos lá. Depois aqui do adaptador, eu vou criar uma instância da classe banco de dados. Então, banco de dados, bd igual a new banco de dados. Criamos a instância. E aí, dentro do botão, toda vez que eu adicionar alguma coisa ao adaptador, eu também quero adicionar a minha base de dados. Então, bd ponto salvar conta, que é o método que a gente fez, tá? E str resultado, que é o que eu quero enviar para o meu banco de dados. Vamos compilar, vamos ver se dá tudo certo, se não teve nenhum problema de código. Compilando. Enquanto vai compilando, vamos verificar nossa base de dados. Perceba que ela tem apenas um registro. Sim, isso aqui é como se fosse a chave primária, né, numa tabela de banco de dados relacional. É uma chave que não é numérica, mas identifica de forma única um registro. Tá? E aqui é o meu registro com o meu valor. Compilando ainda. Só um momentinho. Ok. Eu vou cortar o vídeo aqui, tá? Pronto, compilou. E agora vamos ver, né? Vamos rodar e ver o que acontece. Temos aqui
valor, outro valor, e agora vamos adicionar. De fato, foi feita a conta, mostrou no nosso histórico e vamos ver se salvou lá no banco de dados de fato. Olha só, temos o nosso 90 guardado no banco de dados, tá? Pessoal, por fim, é isso que a gente tem que fazer, tá? Ah, mas como é que eu apago, como é que eu atualizo, como é que eu faço tudo isso? Eu vou passar agora um código para vocês, tá? Que vai ter todos esses exemplos. Aonde é que vocês têm que ir? Por senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Então vocês vão lá em github.com/ensysmoebius, que é o repositório lá que eu uso. Entrando aqui, vocês vão aqui em repositórios. Depois vocês vão em QR Grades, que é um projeto aí que eu estou fazendo. Então, vocês vão vir aonde? Vocês vão vir aqui em app, src, main, QR notas, model, util, e aqui em database.java, tá? Aqui em database.java você vai ver exemplos de como apagar valores, tá? Você vai ver exemplos de como apagar valores, ó, tem o delete, né? Tem exemplos de eventos de como fazer, tem exemplos de como atualizar, tem exemplos de como carregar listas, tem exemplos de como salvar, que é o que a gente fez, né? Só que está bem simplificado, ok? Aqui eu estou usando uma classe de interface, né? No caso do Java, mas vocês podem ignorar toda essa parte de interface que eu estou chamando a interface aqui, né? Essa parte aqui, ó, dos listeners, coisa e tal, pode ser ignorada, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí e até a próxima.